Todos sabem que para o Lula e a Dilma serem presos é apenas uma questão de tempo. Já não há mais dúvida de que eles sempre souberam de todo o esquema de corrupção e participaram ativamente disso. Mas acredito que isso irá ocorrer pela competência de parte da Polícia Federal e alguns juízes e promotores, pois algumas das nossas instituições não estão comprometidas com a verdade e com o povo, mas com partidos políticos. A questão principal é: o que virá depois dessas prisões? Acredito que a grande maioria dos políticos terão problemas, assim como já está sendo demonstrado, com escândalos que citam todos os ex-presidentes da nova república: Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma, além de dezenas de partidos, políticos e empresários que já estão condenados, presos ou sendo investigados. A República do Brasil é podre, não há como negar. Se você é um dos que dizem que não vai ter golpe, ele já houve, e dura 127 anos. A República no Brasil nunca foi um clamor popular, mas uma sorrateira e covarde imposição da vontade de um grupo que queria mais dinheiro e privilégios, e conseguiram. Continuam explorando o povo, sufocando e deformando a verdade para acreditarmos num regime político que nunca funcionou e só acaba em desmandos e convulsões sociais. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. República no Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Mas não é apenas isso. Inicialmente, a República foi a verdadeira ditadura que tivemos na nossa história. Milhares de pessoas foram assassinadas, pessoas influentes do governo contrárias ao golpe foram silenciadas pelo suborno, os negros do Brasil se revoltaram, pois sabiam da luta contínua da família imperial pela libertação dos escravos, formaram em defesa da monarquia uma milícia que foi perseguida e fuzilada em alguns locais. Além disso, os golpistas tornaram ilegal a defesa da monarquia por quase 100 anos, junto com a propagação sistemática de mentiras e deformações da verdade. Quem já estudou melhor o regime militar sabe que é uma versão deturpada do que ocorreu de fato sendo ensinada. De forma semelhante, porém muito mais ampla e sistemática, fizeram com o Brasil imperial. Hoje, graças a Deus, o povo tem a liberdade de estudar a nossa verdadeira história e clamar pela volta da monarquia constitucional parlamentarista, único regime que deu certo no nosso país e que é verdadeiramente legítimo. Em 127 anos de república, tivemos 7 presidentes depostos, 2 que renunciaram, 2 que não tomaram posse, 1 que assumiu pela força, 2 juntas militares, 5 presidentes interinos, 5 em regime de exceção e 1 impedido de tomar posse. Ao longo desse pesadelo, só 5 presidentes eleitos concluíram o mandato. Tivemos também 6 constituições e sabemos que a atual não é respeitada. É quase unanimidade entre os juristas do Brasil que a nossa melhor Constituição e que funcionou de fato foi a de 1824. Cada novo governo tenta uma política econômica que se mostra ineficaz. Enfim, só erros sucessivos. Você ainda pensa que o problema não é o sistema político? Há 24 anos tivemos o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, com uma sensação de que teríamos um país mais justo e próspero. Aonde chegamos? Numa situação muito pior, onde há um verdadeiro aparelhamento do Estado, com instituições que deveriam defender os interesses do povo, defendendo interesses dos partidos políticos. Veja o caos na saúde, segurança, educação, o desemprego, a infraestrutura, a economia em recessão. Nós somos o país mais rico do mundo em recursos naturais, com solos férteis, água, minério em abundância, um litoral gigantesco com enorme potencial turístico. Somos abençoados por Deus em tudo, além de um povo que é honesto, criativo e trabalhador. Mas essas riquezas não são aproveitadas. Ao invés disso, são desperdiçadas por um Estado que suga praticamente tudo, com tantos impostos que não retornam em benefícios para a população e inibem a capacidade criativa. Os governos colocam os interesses partidários acima dos interesses da nação. E por que isso acontece? Temos um regime que deveria funcionar de acordo com o que Montesquieu idealizou. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, sendo independentes e harmônicos entre si. Mas isso não ocorre na República do Brasil. Para que o executivo possa governar, é preciso barganhar com a distribuição de ministérios e cargos públicos, fora o comprometimento com empresários que financiam campanhas eleitorais bilionárias. O judiciário é indicado pelo legislativo, que é subordinado ao executivo, e é o executivo quem nomeia. Como pode haver equilíbrio ou harmonia assim?
Isso é impossível. É um regime que favorece pessoas de má índole. A nossa história já demonstra que nesses 127 anos, os governos sempre mostram maior compromisso com seus respectivos partidos. Você acha que depois desses sucessivos escândalos, mostrando a verdadeira face da República, haverá algum salvador da pátria? Não acredito nisso. Até mesmo se colocarmos o homem ou mulher mais competente do mundo, como ele vai conseguir governar com essa classe política? Você acha que eles não pensarão em favorecer seus partidos e seus colaboradores? Acredito que existe uma parcela de políticos sérios e honestos, mas o sistema é tão corrupto que eles acabam sendo incapazes de fazer alguma melhoria. Os bons políticos não conseguem espaço, e mesmo que queiram combater esse sistema, o domínio da corrupção é tão grande que não há o que fazer. Então a solução é óbvia: ou modificamos o sistema político, ou vamos apenas repetir erros históricos. Nas manifestações que começaram em 2013 e continuam, as pessoas protestam não em prol de um grupo político ou influenciadas pela mídia. Protestam por estarem cansadas de promessas vazias e tantos escândalos. Todos querem serviços públicos de qualidade, respeito ao cidadão e uma forma de governo que não tolere a corrupção. Ou seja, as pessoas estão insatisfeitas com o regime político em que vivemos. O único regime capaz de trazer de volta os valores esquecidos, o respeito e a dignidade, é o parlamentarismo monárquico constitucional. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, de forma induzida pelas mentiras da República, o imperador tinha e terá muito menos poder que o presidente. A principal diferença é que ele será o fiscal do povo e poderá dissolver o parlamento e convocar novas eleições para que a população escolha novos representantes. Então crises como a atual seriam resolvidas com muito mais rapidez, sem assistirmos todos os dias novos casos de corrupção, enquanto o povo sofrido é quem paga a conta. Além da possibilidade de deposição do primeiro-ministro, caso não cumpra as metas ou seja incompetente. Saiba que no Brasil Imperial, houve apenas 2 casos de corrupção em 49 anos no segundo reinado. Mesmo assim, os culpados foram severamente punidos pelo regime vigente. Fomos a 3ª maior economia do mundo, 2ª frota naval e mercante, inflação de 1,5% ao ano durante 67 anos. Nossa moeda estava entre as mais fortes do mundo, com cotação igual à libra esterlina inglesa, que hoje é mais valiosa que o dólar e o euro. O salário do imperador Dom Pedro II foi o mesmo durante 49 anos como chefe de Estado. O soberano também recusou uma cifra de 320 milhões de reais ao saber que não tinha sido aprovado pelo parlamento, dinheiro oferecido pelo governo golpista de forma ilegal. Mas Deodoro da Fonseca, como uma das primeiras medidas, duplicou o próprio salário. E ainda devemos ter em mente que o custo da monarquia é muito menor, além de não sustentarmos vários ex-presidentes e suas famílias com altos salários, mas arcarmos com a despesa de apenas uma. Não quero dizer que o regime monárquico não tenha problemas. Não existe regime político perfeito. O que precisa ser compreendido é que cada país tem sua história, sua origem. Os países que vivem sob regimes monárquicos também têm seus problemas. A diferença é que por meio desse regime, foi e é possível canalizar as tensões e resolver os problemas de forma muito mais eficiente no nosso país. Talvez a República dê certo em países quando está relacionada com conquistas e formação da nação, coisa que nunca houve no Brasil. Ao contrário, se não fosse pela monarquia, estaríamos completamente divididos em várias republiquetas, como ocorreu na América Espanhola. Algumas pessoas pensam no parlamentarismo republicano, mas isso seria pior do que o presidencialismo atual. Veja, são apenas 2 hipóteses. Primeira, o primeiro-ministro de um bloco político e chefe de Estado de outro. Você acha que, por exemplo, sendo o chefe de Estado oriundo do PT e o primeiro-ministro do PSDB, eles iriam se entender ou tentariam derrubar um ao outro? Isso seria destrutivo para o povo, que apenas veria constantes embates e busca pelo poder, como já vemos. Na segunda, o primeiro-ministro e chefe de Estado do mesmo bloco. Imagine Lula chefe de Estado e Dilma primeiro-ministro. É claro que, sendo de um mesmo bloco político, eles vão fazer de tudo para que seu grupo permaneça no poder. Veja como eles pensam de fato sobre o parlamentarismo na República. A meu ver, a grande chance quem tem é correr com aquele sem parlamentarismo, com um pouco paralelo, um porta com
o impeachment do lado tem parlamentarismo do outro. Até se não dá em nada, Dá no impeachment. Mas o parlamentarismo já é plano A e B. O parlamentarismo já gera para a sociedade essa expectativa. Não vou colocar em 2 semanas só por causa dessa expectativa. Então você faz isso. E o bom do parlamentarismo fazer uma ampla negociação, fazer e tem que encontrar, como foi feito na Argentina, dos militares e dos um processo de vamos passar o Brasil daqui para frente assim, para trás. Porque senão, esse pessoal fica eternamente com a escola na cabeça, que não importa o que o governo é igual. Apenas no parlamentarismo monárquico, o imperador não se submete a partidos, mas diretamente ao povo, ou então será rejeitado, e também poderá perder o seu reinado. Mas dificilmente isso ocorrerá, já que ele é preparado desde o nascimento a amar e viver em função do seu país, do seu povo, pensando nas próximas gerações, diferentemente dos políticos que já entram na política pensando em se dar bem e pensam no máximo nas próximas eleições. Quer uma comprovação de que o Brasil possui raízes monárquicas? Observe se na sua cidade existe algum comerciante ou alguém popular apelidado de presidente. Nós elegemos de forma popular o rei dos pastéis, o rei das coxinhas, o rei dos sucos, o rei das panelas, o rei do futebol, o rei da música. Chamamos carinhosamente a dona de casa de rainha do lar, as nossas filhas de princesinhas. Isso acontece porque somos naturalmente admiradores desse regime e nascemos assim como nação. Não há como mudar isso. Em nosso âmago, queremos o retorno do rei. Talvez você esteja se perguntando, mas quem seria o nosso imperador? Saiba que a linhagem de Dom Pedro II e da princesa Isabel foi mantida, que temos uma sucessão desde a época imperial. Conheça os atuais sucessores da monarquia brasileira. Nós não vivemos no luxo nem no esplendor. Nós vivemos, alguns têm empregos, todo príncipe é educado não tanto em função dos seus próprios interesses, mas em função dos interesses do seu país. Nosso Brasil está numa situação bem ruim, principalmente por parte dos atuais governantes. A monarquia ajudaria enormemente a resolver os problemas. Pelo seguinte, o soberano não é eletivo e, portanto, não está vinculado nem a partidos, nem a grupos de interesses, nem a forças econômicas. Na minha família foi assim. Meu pai tinha uma fazendinha no Norte Paraná, 73 alqueires de café. Uma vez ele nos chamou os mais velhos e disse: olha, meus filhos, 73 alqueires dividido por 12 não dá nada. Ninguém pode fazer a vida com 6 ou 7 alqueires. A única coisa que eu posso lhe dar é a fé católica apostólica romana, uma muito boa educação e a missão é a noção de uma missão para cumprir para o país. Boa parte dos brasileiros sabe que existe uma família imperial e sabem que a família imperial é o receptáculo de tradições do passado, de princípios, heranças da civilização cristã que os torna, por assim dizer, uma esperança para a nação e um exemplo para muitos. Os países que permanecem como monarquia são mais democráticos que a maior parte das repúblicas, e em sua grande maioria são desenvolvidos. Das 18 economias mais fortes do planeta, 12 são monarquias. Acha que isso é coincidência? Com certeza não. É um sistema íntegro, próspero, ligado às tradições e que garante um planejamento em longo prazo. Para que isso ocorra, basta que o povo queira, saiba que é possível e leve essa mensagem adiante. Então voltaremos a ter como regime a monarquia constitucional parlamentarista e de forma democrática. Assim, sepultaremos de vez essa república degenerada e morta que nunca deveria ter nascido. Chega de virar à esquerda ou à direita, é hora de seguir em frente. Chega disso, basta, eles nunca foram capazes de resolver nada. É hora de trazermos de volta a verdadeira alma do Brasil e dos brasileiros. Viva ao Brasil real! Viva a monarquia brasileira! Viva ao Império do Brasil!